You are now about to witness the strength of street. O propósito é um termo que vem ganhando relevância neste mundo cada vez mais líquido. Vivenciamos problemas que impactam nosso globo e ainda assim vemos empresas se beneficiando de suas oportunidades digitais. Como criar valor deste caos de transformações? A transhumanização seria um caminho para gerar os novos relacionamentos com os clientes? Podemos verificar que a busca é cada vez mais por experiências mistas entre a realidade e o virtual. E as relações não serão entre humanos, mas através de assistentes pessoais. Por isso, você ou sua empresa estão preparados para lidar com este novo cenário de um ecossistema de inteligências artificiais? Pois é. Cada vez mais, os processos cognitivos serão orientados pela aprendizagem das máquinas e tudo será conectado pela internet, a internet das coisas. Talvez a sua dúvida seja como monetizar em um mundo cada vez mais sem moeda, ou como gerar renda em um mundo sem emprego. Se o que eu falei bagunçou a sua mente, então seja muito bem-vindo à Expert Innovation Summit 2030, o primeiro congresso e fórum transhumanista do Brasil, 100% online e gratuito. Serão 11 trilhas que vão explodir a sua mente. Participe do fórum e vamos juntos levar inovação para todos. Aprecie agora um dos nossos protagonistas e nos vemos na próxima. Já. É isso aí, diretamente aqui do Innovation Summit. Meu nome é Paulo Carvalho. Tá? Hoje nós vamos trabalhar a temática Trilha 2, gerando valor do caos e um mundo dataísta. Estamos aqui com Michele, meu amigo Michele. Tudo bom, Michele? Tudo bem, Paulo? Alessandro Michele. Para quem não conhece, quem está nos assistindo, Alessandro Michele é especialista em Leadership Excellence pela Disney Institute, Orlando, na Flórida. Ele é pós-graduado MBA em Gestão e Estratégia Econômica de Projetos pela FGV São Paulo, CPO, Chief Process Officer em Engenharia e Gestão de Processos de Negócio pela COPPE da UFRJ e pós-graduado MBA em Gestão de Negócios e Tecnologias da Informação também pela FGV do Rio de Janeiro. É sócio fundador do Workcast Group e da BPM Masterclass, membro do Núcleo Técnico do Modelo de Excelência de Gestão do MEG, né? E, obviamente, da Fundação Nacional da Qualidade, FNQ, e diretor executivo de gestão empresarial da Apvida. Seja bem-vindo, meu grande amigo Alessandro Michele. Tudo bom, Alessandro? Tudo bom, Paulo. Obrigado pela oportunidade. Um prazer estar aqui compartilhando conhecimento. Certamente aprendendo também, né? Com todos os demais. Exato. Michele, eu vou te chamar de Michele, tá? A galera aí, Alessandro Michele, eu tenho mais intimidade, é meu amigo, eu vou chamar ele de Michele. E é um bate-papo, né, Michele? Então a gente está em casa. Michele, eu tenho uma duvidazinha aqui. Quando a gente fala de gerando valor do caos e o mundo dataísta, valor é uma palavra meio assim, as pessoas não entendem muito bem, né? Então eu queria fazer uma pergunta. O que é ciclo de vida de valor e qual é a sua relação com o ecossistema de negócios, na tua opinião? Excelente pergunta, até porque eu nunca conheci uma palavra tão pequena no mundo dos negócios, mas que tem um impacto tão grande, né, na reputação dos resultados, como valor. Né? E é uma palavra, de certa forma, deturpada, né, porque as pessoas falam muito de valor, mas não entendem o que está por trás dessa palavrinha, o significado dela. Né? Então, por exemplo, as empresas sempre buscam criar valor, né? Criar e entregar valor. Poxa, será que basta eu criar valor na minha ótica e entregar valor, né? Achando que o cliente vai aceitar aquele valor que você concebeu como valor para ela? Então já tem uma dicotomia muito grande em relação a isso. Né?
Não dá para simplesmente você criar, né, como digo você, a empresa, criar valor, determinar o valor que aquele cliente tenha que aceitar. Né? E até um comparativo em relação a isso é o jargão. Né? Antigamente se falava foco no cliente, e todo mundo sabe que agora não é mais foco no cliente, é o foco do cliente, é dele para com você. É o conceito da visão outside in, a visão de fora para dentro. Né? Então, quando a gente fala da criação de valor e entrega de valor, ou seja, da criação de valor pela empresa e entrega de valor para cliente, a gente tem que fazer algumas perguntas. Será que eu não deveria, né, por exemplo, co-criar valor com o meu cliente? Olha que bacana, né? E aí entra o conceito de cocriação. O que é cocriar? Né? É quando alguém coloca à disposição daquela pessoa ou daquela empresa o seu conhecimento acerca de um produto ou serviço. Então, se aquela pessoa que está acostumada com a tua empresa, com aquilo que você faz, aquilo que você entrega, aquilo que você vende, por que não utilizar o conhecimento dela em prol da sua causa? Né? Então, eu sou um entusiasta em relação ao termo cocriação. Inclusive, os criadores, né, do termo, as pessoas, os indianos que cunharam o termo, né, o Prahalaya e o Ramaswamy, eles citam algumas possibilidades de cocriação, né, algumas plataformas de cocriação possíveis de serem implementadas. Então, por exemplo, a empresa pode desenvolver uma plataforma de cocriação de produtos e serviços, uma plataforma de cocriação de modelos de negócio, de cocriação de processos, cadeia de valor. Enfim, existe uma série de possibilidades de uso da cocriação em prol da empresa. A empresa é essa que precisa entregar valor, né, ao seu cliente. E as demais partes interessadas também. Né? Então, o primeiro esclarecimento acerca da palavrinha valor é: a gente não pode ser isoladamente decisor sobre o que o cliente tem que aceitar. Ou seja, né, você não tem que determinar aquilo que ele tem que aceitar e simplesmente achar que a sua empresa vai ser uma empresa de sucesso por conta dessa condição. Você tem que buscar co-criar valor com esse cliente. E aí entra uma diferença, Paulo, significativa, né? Que é o uso da palavra valor, colocando a entrega versus a agregação. Então, entenda, uma coisa é eu entregar valor. Isso já pressupõe o seguinte: estou entregando valor na minha ótica. Mas quando você fala agregar valor, estou agregando valor, significa eu estou fazendo mais do que entregar. Eu, de fato, gero esse valor, eu faço com que esse valor seja reconhecido por esta parte, né? Pela contraparte, pelo cliente. Não está mais na minha ótica a entrega, ou seja, eu estou agregando, ou seja, aquilo que eu estou fazendo, eu, de fato, faço com um certo certificado de que está gerando valor, de fato, de forma reconhecida. Então, existe uma diferença entre entregar e agregar valor, né? Esse é um ponto também extremamente importante. Assim como a captura, né? Capturar valor é tão importante, né, quanto talvez você agregar valor. Por quê? Porque se você não souber capturar esse valor, se você não souber, seja na cocriação ou não, né, ou seja no mecanismo de discussão entre as partes diretamente, mas sem ter que engajar esse profissional, esta pessoa em prol do próprio negócio, quando eu coloco, então, a captura como sendo uma prerrogativa, na verdade, eu estou dizendo o seguinte: olha, eu entendo o que você quer, eu entendo aquilo que você valoriza no meu negócio, né? E eu vou trabalhar para agregar valor. Da mesma forma que eu capturei de você esse valor, eu vou trabalhar para transformar o meu produto ou serviço de forma agregada para a sua vida, para o teu dia a dia. Então, e é claro, né, no final das contas, a gente também tem que ter a humildade de saber que o valor não tem validade eterna, ele tem prazo de validade, ou seja, ele pode vir a ser descartado, e certamente será. Aquilo que hoje gera valor para mim, amanhã pode não gerar. Para o cliente é igual, para você, Paulo, é igual, para as empresas é a mesma coisa. Aquilo que ela gera de valor, amanhã ou depois pode não gerar mais. Então, essas palavrinhas mágicas que acompanham essa palavra valor, se bem entendidas pela organização, se bem gerenciadas do ponto de vista da gestão do ciclo de vida,
ela pode sim ter um significado extremamente importante, né? Ainda mais nesse tempo, em tempos de inovação, né? As empresas inovam, elas buscam inovar, virou aí matéria obrigatória, né? Nas pautas das organizações. Aqui no Apvida é diferente, a gente tem muito orgulho de tudo que é feito. Acabou de sair uma matéria, inclusive, no Isto É, falando sobre o nosso protagonismo em telesaúde no Brasil, um projeto que levou 2 semanas e gerou um valor absurdo para o mercado. Ou seja, não dá para a gente pensar em inovar, não dá para a gente pensar em melhorar processos, em transformar processos, transformar a organização, sem entender o que a gente quer, né? Que valor nós queremos gerar a partir da ótica deste cara, deste cliente, né? Que tanto espera da nossa organização. Então, só fazendo aqui um retrospecto rápido do que eu acabei de falar, eu estou falando da captura de valor, da necessidade de se capturar esse valor. Eu estou falando numa ótica não mais de criação de valor isoladamente, né? Eu estou falando de cocriação de valor, ou seja, de criar valor com o cliente e não criar sozinho, né? Eu estou falando não mais da ótica de entrega pura de valor, eu estou falando da agregação de valor, que é diferente. E eu estou falando, no final, do descarte do valor, ou seja, na percepção de que esse valor, que em um determinado momento ele gerou, ele agregou para alguém, para o cliente, e que talvez hoje não mais ele gere ou crie. Então, essas são as conotações, né, que as organizações precisam dar a esta palavrinha valor, entender bem essa palavrinha, porque os impactos delas são imensos. Eu tenho certeza absoluta que no final, se bem gerenciada, né, sob o aspecto do ciclo de vida, certamente que o cliente ele vai ser o maior beneficiário dela, tá? O resultado dela. Você falou uma coisa muito interessante agora, Tiago, que a gente sempre associa valor à própria experiência do cliente, né? O ciclo de valor que você coloca mostra o quê? Que cada parte da experiência do cliente você tem que monitorar o valor que você está gerando, né? Isso é legal. Isso. Agora eu sinto e vejo que essa última parte, eu acho que é a parte mais difícil. E eu acho que a inovação tá chegando justamente para ajudar a empresa a desarticular esse preceito, que é o desagregar valor. Porque o Tim Brown, que ele fala com muita autoridade, ele diz isso naquele livro Design Thinking, né? Design Thinking, que você não pode se apaixonar pelo seu primeiro filho. Mas o sentido não é um sentido pessoal ou emocional. É o sentido de saber que você tem um limite. Mesmo o valor tem seu limite, né? Eu acho que essa última parte é fundamental. Você conseguir, poxa vida, a inovação consegue fazer essa substituição, né? Porque eu não sei, no meu ponto de vista, você consegue desagregar valor quando essa etapa se torna obsoleto perante esse mundo que nós estamos vivendo. E aí eu estou te dando vou dar um gancho aqui para você agora, vou te dar mais uma espetadinha aqui, tá? Esse mundo, justamente esse mundo que faz a gente ter que repensar o ato de desagregar valor, né? Que é o mundo VUCA, volátil, incerto, complexo, né? E ambíguo. Nesse mundo que a gente não tem certeza, né? As tecnologias para muitas pessoas são complexas, né? Difícil de você conseguir articular, né? Tudo que nem fala o Bauman, né? Tudo é líquido, né? Tudo é volátil, né? Você não consegue se apegar a nada, né? E também tudo pode acontecer ao mesmo tempo, existe uma ambiguidade de coisas acontecendo e você tem que tomar uma decisão que você não sabe para onde que você vai. Esse mundo VUCA, na tua opinião, é possível gerar valor nesse mundo, Michele? E se você achar que como? Me explica, pelo amor de Deus. Excelente pergunta. Não é só possível gerar valor, como é possível fazer tudo aquilo que eu acabei de falar, né? É possível agregar valor, assim como também devemos ficar atentos e descartar aquele valor que não é mais considerado valor pelo cliente. O mundo VUCA está aí. Eu acho que a pandemia ela mais do que prova que esse mundo existe, né? Mas também vamos trazer aqui para a discussão o conceito de ecossistema de negócio, né? Em que a prerrogativa é o quê? Agilidade, adaptabilidade e inovação.
os ecossistemas, na verdade, os ecossistemas de negócio nasceram com essas prerrogativas, né? Da necessidade de se ter agilidade, adaptabilidade e inovação. Ou seja, são prerrogativas que hoje não tem como andarem desassociadas, né? Então, quando eu boto os ecossistemas de negócio de um lado, né? E existem também os ecossistemas de inovação, né? Então, quando eu coloco esses ecossistemas de um lado e coloco o mundo VUCA do outro lado, eu digo o seguinte, quem é que deu origem a quem? Será que o mundo VUCA deu origem aos ecossistemas? Ou será que os ecossistemas nasceram, né, na condição de se preparar, né, e evitar e mitigar o risco do mundo VUCA, né? É uma questão bem interessante. O fato dá para conviver plenamente, assim como dá para conviver, né? E não só conviver, como é um dever das organizações gerenciar valor nesse ambiente aí de incerteza, complexidade, ambiguidade, né? Volatilidade. É um dever das empresas, né? Então, eu hoje, né, trabalho aqui no Apvida, exerço aqui uma função executiva no Apvida. Nós lidamos todos os dias com questões importantes, né, que batem a nossa porta, né? Não só questões de pandemia, como questões outras, né? Tecnológicas, regulatórias, né? Para nós, as pressões naturais dos acionistas, né, que querem ver a empresa crescendo. No entanto, também a gente não abre mão aqui dos nossos pilares, que é acolhimento, né, eficiência em custos, qualidade, inovação. Então, as organizações, de fato, elas precisam trabalhar com foco, mas elas não podem abdicar, né, de saber trabalhar os riscos da melhor forma possível. Porque o mundo VUCA, ele existe, ele tá aí, ele bate a nossa porta o tempo todo, e a gente tem que tentar se adaptar a ele da melhor forma possível todo o tempo. Tá? Então, e como é que a gente consegue gerenciar valor nessas condições, nesse mundo VUCA, né? Eu tive aí a coisa de 3 anos atrás, mais ou menos, desenvolver uma abordagem metodológica chamada Process Value Design. A abordagem essa, inclusive, quem tiver interesse, é só acessar processvaluedesign.com. Essa abordagem metodológica nós utilizamos aqui no Apvida. Então, todas as nossas iniciativas são gerenciadas com base nesta abordagem. E ela, por meio dessa abordagem, é plenamente possível gerenciar valor. Até porque cada etapa dessa abordagem pressupõe a agregação de valor, né? É o que a gente chama de value results, são valores de resultado, ou resultados de valor. Para nós é importantíssimo, por exemplo, uma etapa de entendimento. Então, a gente não vai para campo, a gente não vai para a guerra, para o fronte, sem entender com muita clareza o que está acontecendo, né? Sobre quais são os desafios, qual é o problema, o que de fato precisa ser resolvido, o que é esperado a resolução desse problema. Então, essa primeira etapa de entendimento, ela gera valor, ela gera. E a gente não abre mão de ter esse valor plenamente conhecido para que a gente, então, vá para a próxima etapa, que é a etapa de observação. Então, uma vez entendido, vamos observar, vamos para campo, vamos coletar dados, informações, coletar insumos, vamos vivenciar o problema, como de fato ele ocorre. Essa é a segunda etapa, essa é a etapa de observação, que também precisa ter os seus value results. Sem isso, não dá para partir para as próximas etapas. A próxima etapa, que é a etapa diagnóstico. Então, poxa, nós entendemos com clareza o problema, o contexto onde aquele problema está inserido. Eu entendi, fui para campo, observei, vivenciei o problema, sofri na pele. Eu entendi tudo o que precisa entender. Na ótica do cliente, não na minha, mas na ótica dele. Eu botei aqui o bonezinho do cliente e fui lá vivenciar esse problema. Então, agora eu consigo diagnosticar, eu consigo ter aí meu ponto de vista plenamente entendido, sempre na ótica desse cara, desse cliente, né, chamado persona. Daí, com esses valores de resultado tangibilizados, conhecidos, discutidos, e aprovados por todos aqui na organização, a gente vai para a próxima etapa, que é a ideação. Esse momento é o momento mais gostoso, perdão. É o momento em que você coloca para fora todas as ideias, né, as possíveis soluções, elegem-se as possíveis soluções,
e também tem o seu valor importantíssimo determinado. Feito isso, a gente então vai para a etapa de estruturação. A gente estrutura tudo aquilo que de fato precisa ser feito para que aquelas soluções pensadas na etapa de ideação possam ser implantadas. Depois da estruturação, a gente testa, precisamos testar para ver se funciona ou não. A próxima é a implantação, onde você precisa implantar tudo aquilo que de fato foi estruturado. E, por último, o controle. Olha que interessante, estou falando aqui de uma abordagem metodológica com 8 etapas, onde você tem o controle no final. Para que esse controle? Justamente para saber se aquilo tudo que foi projetado para resolver um problema e agregar valor foi feito, número 1. Número 2, para saber se aquele valor continua sendo agregado ou se está na hora de ser descartado e rodar o ciclo de novo. Então, na verdade é para cá, sentido horário. Então, a minha resposta para a tua pergunta, Paulo, sim, é possível gerenciar valor em um mundo VUCA, tá? Em um mundo ambíguo, volátil, incerto, complexo, em um mundo dataísta, é plenamente possível. Aliás, o dataísmo ele só vem a nos ajudar em relação a isso. Por quê? Porque torna tudo muito mais fácil. A observação fica mais fácil, a ideação fica mais fácil. Então, o mundo dataísta ele veio como uma pérola nos ajudando a melhor definir as soluções, a melhor gerenciar o valor, né? Ou seja, o mundo VUCA ele tem aí um contraponto a ele, que é o mundo dataísta, né? Então, a gente se beneficia muito do mundo dataísta, com os nossos sistemas, com os nossos BIs, com tudo aquilo que a gente faz uso aqui, com a inteligência artificial, que a gente tem vários projetos aqui com inteligência artificial em curso. Eu devo aí, me atrevo a dizer que a gente deve ter aí de 5 a 10 projetos hoje em curso aqui no Apvida, com base em inteligência artificial. Temos robotização, temos automação de processo, enfim, o mundo dataísta ele é um mundo que ele veio não somente para ficar, Paulo, como ele veio também para amplificar não somente informações que são necessárias para que você agregue valor da melhor forma possível, como também ele veio amplificar problemas, amplificar aquilo que muitas das vezes as empresas não conseguem ver, só que agora elas conseguem ver, né? E a gente explora muito isso na etapa observação. Então, quando isso fica muito... Quando esse mundo líquido ele começa a passar por nossas mãos, a gente, com o dataísmo, a gente começa a ter isso com muito mais concretude e a gente consegue dar prosseguimento às próximas etapas e aí sim gerenciar esse valor da melhor forma possível. Então, tudo aquilo que eu falei anteriormente, da captura de valor, da entrega, da agregação, né, do descarte, tudo isso é possível por meio de uma abordagem metodológica. Agora, sem uma abordagem metodológica, fica muito difícil, porque você fica sempre aguardando, talvez, a percepção do cliente, mas você não gerencia de perto os momentos adequados de você poder entender o que eu devo fazer, né, com determinada informação, em determinado momento na minha jornada, né? Então, é importante a gente entender de que abordagens metodológicas são importantes. É óbvio que, não, exatamente por esta razão, que métodos como o Design Thinking criaram tanta fama no mercado, justamente porque ele consegue te colocar dentro de um contexto onde o cliente está no centro do holofote, né? Ele chama atenção para características importantíssimas como a prototipação, como o teste, né? E as leituras, né? Os valores, né? Como empatia, experimentação, isso tudo faz com que o valor sempre seja, de certa forma, bem gerenciado. Agora, quando a gente se preocupa somente com a oferta de produtos e serviços, mas a gente não fica atento à percepção do cliente, né? A saber se ele, de fato, né? Está fazendo bom uso, se ele, de fato, tem interesse ou não, né? E se é a hora certa de você descartar aquele valor que uma vez gerou para o cliente, hoje não gera mais, né? Ou que não agrega mais. Quando a gente começa a ter a percepção do todo, fica muito mais fácil de você saber a hora certa, os momentos certos de tomar decisões em prol aí dessa agregação, né, de valor tão esperada pelos nossos clientes.
Eu vou aproveitar o gancho aí do dataísmo que tu colocou para explicar para quem está nos escutando que dataísmo é um termo cunhado pelo Harari, né, que é um grande filósofo, escritor israelense, e ele foi muito contestado agora nesse livro, o último livro dele, Homo Deus, né, onde ele posiciona o dataísmo de vários aspectos, né, até como a religião em si, né? A religião dataísta, ou seja, por que ele coloca dessa forma? Depois vou entrar no contexto aqui do valor, já. Porque o dataísmo, a grande frase do dataísmo é liberdade de informação. Né? A gente está acostumado com liberdade de expressão, que inclusive essa briga aí com fake news é justamente por isso, né? Uns dizem que fake news é liberdade de expressão, mas isso não é o caso agora na nossa pauta. Mas o dataísmo ele fala de liberdade de informação. E aí cria, Michele, uma situação muito assim, pitoresca com relação a isso. Por quê? Porque volumetria de dados, muitas informações, geram padrões, né? Quando você tem muita informação, você consegue detectar padrões. E a detecção de padrões é a base do machine learning, né? O machine learning ele aprende com os padrões. Então, o que ele faz? Pô, tem muito padrão aqui, então esse é um padrão que eu posso seguir no meu aprendizado. E no momento que ele segue, ele acaba criando uma ilusão de preditivismo, né? Ou seja, eu consigo prever o que vai acontecer, porque os padrões são esses, obviamente. Quem não entendeu muito bem é só olhar os computadores, os supercomputadores, que sempre foram usados para quê? Para conseguir analisar o clima. O que é clima? Né? As análises climáticas são feitas através de padrões. Se existe um padrão X que esse padrão vai acabar gerando determinado tipo de resultado, é óbvio que se começar um padrão aqui, vai ter um furacão, né? Se tiver muita movimentação de pressão dessa forma que a gente já analisou bilhões de vezes, a possibilidade de ter um furacão em Miami é grande, entendeu? Então, e a mesma coisa eles estão usando para os negócios e até para a vida. E o Harari, ele abre isso justamente por isso, porque se você tem uma quantidade muito grande de dados, uma capacidade computacional muito grande que vai ser aberta ao mercado através dos computadores quânticos, né? Então você já vai começar a ter acesso à computação quântica e poder de processamento incalculável. E com esse poder de processamento mais os dados, e vai existir a possibilidade de a inteligência artificial conseguir dizer para você mais ou menos do tipo, olha, por todas as pessoas que eu analisei nas redes sociais, desde os 8 anos de idade até seus 21 anos, a possibilidade de você casar com esse tipo de pessoa é de quase 90%. E aí você acaba falando assim, por que é religião? Porque, poxa vida, se eu tenho um computador que acerta o meu futuro, para que eu vou conversar com meu pai, com a minha mãe, com meu tio, com o padre, né? E isso afasta um pouquinho as pessoas da divindade e traz as pessoas para o materialismo de dados, que é o dataísmo. Né? Nesse sentido, olhando obviamente para a questão de geração de valor, você consegue entender que o dataísmo ele vai criar análises preditivas que podem, de uma certa forma, alterar o contexto organizacional e decisório das organizações, ou seja, dependendo da capacidade, eles vão praticamente assumir esse papel decisório dos altos executivos. E outro ponto também, nesse sentido do dataísmo, a volumetria de informações, principalmente nas que vocês da Apvida, são, obviamente, a gente não precisa nem falar quem é a Apvida, né? No Brasil todo. O que vocês trouxeram de tecnologia para a área de saúde é uma coisa jamais vista, entendeu? Por isso que vocês tiveram os aportes e vocês estabeleceram esse crescimento exponencial da organização no Brasil, né?
justamente porque eles trouxeram tecnologia antecipando tendências. E você acabou de falar do seu ciclo de vida, mostrando como é que vocês fazem isso. Isso que por isso que essa entrevista está muito rica. Espero que todos que tenham assistido assistam com 2, 3 vezes, porque é muito rico o que foi falado aqui pelo Michele. E nesse contexto, eu tenho essas 2 perguntas, uma por negócio. Até que ponto a volumetria de informações, né, já com essa perspectiva de machine learning, de interpretar padrões e poder não ser um BI que olha para o passado, né, mas o Business Intelligence que olha para o futuro e fala assim, olha, aquela grande possibilidade de vocês terem que ir para essa linha, que vocês terem que fazer esse tipo de aquisição, que vocês terem que desenvolver essa tecnologia por conta própria. Ou seja, o BI, o dataísmo ajudando vocês nesses processos de decisão estratégica e uma visão inovadora de futuro, e a outra pulando para o lado do cliente, que é o cliente, porque o grande valor que você gera é a continuidade da vida. Né? Esse é o grande valor que vocês geram para a nossa sociedade, a continuidade da vida. E isso é importante para a gente ter saúde, para ter uma vida boa, ter uma existência boa. E nesse sentido, com essa quantidade enorme de dados que vocês vão ter na mão, como isso pode, como vai ser essa comunicação com esse teu cliente, eu como cliente de vocês, quando vocês tiverem diagnósticos que já vão prever determinadas doenças no futuro e chegar para eles e falar assim, olha, existem algumas probabilidades grandes para você adquirir essa e essa, e eu já vou começar agora a trabalhar um tratamento junto com você para que você não tenha essa enfermidade e reduza o seu tempo de vida útil. Então, são 2 perguntas falando da mesma coisa, do mesmo dataísmo, um olhando para os negócios e outro olhando para o seu cliente hoje, que é o cliente do plano de saúde, com esse mundo, com esse dataísmo, com esses dados, ajudando ambos os lados. Como é que você vê esses 2? Não sei se eu fui... Não, você foi... deixa eu só colocar o fone que ele caiu aqui. Você foi cirúrgico. Né? Você pegando aí o setor em que eu trabalho, você foi cirúrgico aí na tua colocação. Né? O dataísmo ele é uma peça fundamental. Né? Apesar do ismo, né, no data, né, eu não estou muito preocupado com ismo, né, eu estou preocupado com data ou com data, né, e até porque tudo nasceu com o tal do Big Data, né, então o dataísmo, na verdade, o conceito de dataísmo, né, nascido de todo esse movimento de construções de Big Data, ele só tem a agregar valor para as organizações. Minha opinião, ele não deve tomar decisões pelas pessoas, pelos executivos, mas ele, sim, precisa munir, né, os gestores, os executivos, da melhor forma possível, as pessoas de uma forma geral, né, independentemente da sua posição, mas sim da tomada, do grau de tomada de decisão, ele tem que munir as pessoas da melhor forma possível, com as informações mais fidedignas possíveis, para que haja mais assertividade nas tomadas de decisão. Ponto final. Ou seja, a gente está falando aqui de um movimento, e eu vejo o conceito, eu particularmente, eu vejo o conceito como um grande movimento que só tende a crescer, a exponencializar. Não vejo ele de forma pequena, eu vejo o dataísmo como a expansão do universo. Cada vez mais esse dataísmo ele vai estar nas nossas vidas, querendo nós ou não, né? Você pode até não concordar com o dataísmo, você pode até não querer ele na sua vida, mas ele estará na sua vida assim como ele já está hoje. Né? Você postou na rede social, você já faz parte do dataísmo. Exatamente. Então o dataísmo está aí, ele só vai crescer, ele não vai diminuir. Não existe a possibilidade de diminuir, né, esse movimento, que eu chamo de movimento. Então, cada vez mais, e esse é o ponto mais importante dessa tua pergunta, Paulo, é que cada vez mais ele vai ser importante, né, para que pessoas tomem as melhores decisões. Esse é o ponto. Sinceramente, a máquina pode tomar decisão por nós? Pode. Sem dúvida nenhuma, pode. Agora, será que essa é a maior preocupação? Não. A maior preocupação é a informação certa está no momento certo com a pessoa certa?
Esse tripézinho é o mais importante, porque se você não tem a informação certa, não está com a pessoa certa no momento certo, certamente, né, sendo aqui um pouco redundante, essa pessoa vai ser prejudicada na tomada de decisão. Então, o dataísmo ele é fundamental para qualquer decisão que a gente venha a tomar, né? Do ponto de vista pessoal, do ponto de vista profissional. E a gente, sim, tem que se preparar para isso, as empresas estão se preparando para isso, né? Me preocupa um pouco só a forma como elas, de fato, organizam os dados. Eu acho até que a própria LGPD vai ajudar muito nesse aspecto, né? A Lei Geral de Proteção a Dados vai ajudar muito em relação a isso. Não tenho dúvida também que cada vez mais as empresas vão estar expostas, né, a esse tipo de análise, né, sobre o grau de segurança das suas informações perante o mercado. Esse, para mim, é um ponto importantíssimo também, né? Eu acho que o LGPD ele só tem a agregar na construção de bases sólidas e seguras, Paulo, porque esse é o ponto, talvez aí, um dos mais importantes em relação a complementação dessa minha fala em relação ao dataísmo. Não basta você ter dados estruturados, né, com qualidade. Se você não tiver dados estruturados, com qualidade, seguros, sabendo quem é que pode acessar em que momento, tá certo? Quem é que tem autorização para fazer que tipo de movimento em relação à estrutura de dados. Enfim, se você não tem isso com muita clareza, muito bem estruturado, você, na verdade, está abrindo a porta para a desqualificação dos dados, aonde, então, o dataísmo, de uma forma geral, vai ser prejudicado. Porque eu não tenho dúvida também, Paulo, que hoje vamos apelidar dessa forma, tá? Hoje, as ilhas de dados, né, os big data das grandes organizações, das organizações de uma forma geral, estão limitados, né, aos seus negócios, né? Aos seus business. E que daqui a pouco, isso já está, obviamente, numa crescente absoluta, a gente vai ter aí um Big Data fenomenal, exponencial, conectando diversos outros Big Data e bases de dados de informações, fazendo com que esse dataísmo, então, foi aquilo que eu falei logo no início da minha resposta à tua pergunta, exponencialize, né? E se expanda assim como o universo se expande. Ou seja, é um caminho sem volta. O dataísmo é uma realidade, quer você queira ou não. Ele existe, ele está presente em nossas vidas, né, pessoais e das organizações. A gente não tem como lutar contra, a gente tem que, na verdade, saber trabalhar da melhor forma possível, né? A gente precisa se estruturar assim como os dados estão sendo estruturados. Olha que interessante, né? A gente tem que saber trabalhar em conjunto as duas questões, né? Não dá para os dados serem estruturados e a gente ter aí abordagens desestruturadas, né? A gente vai ter que saber, né, não somente se estruturar internamente, como saber nos estruturar de acordo com outros ecossistemas ou nos estruturar, né, em parceria com outros ecossistemas de negócios. Esse é o grande desafio, né? No momento atual, ainda um momento muito de imersão nas nossas crenças, nas nossas informações, nas nossas bases de informações, né? Mas o momento daqui para frente é de cada vez mais integração a ecossistemas que fazem sentido para as organizações. E aí está o grande desafio. Por quê? Porque se você não tiver bem estruturado, certamente o que você vai levar para um contexto de ecossistema não vai gerar valor, não vai agregar valor. Aí a gente volta na primeira pergunta sobre essa pequena palavrinha chamada valor, acho que tem um impacto, né? Parece um átomo, né? Me veio à cabeça que agora eu nunca falei isso em lugar nenhum, em nenhuma entrevista ou palestra, mas parece um átomo, uma palavrinha, né? Valor. Pequena, mas com um valor absurdo e monstruoso, né? E agora com muita clareza, né? O quanto que ela é importante dentro do contexto do dataísmo, né? Por quê? Porque um determinado valor, né, hoje, muito bem entendido, mapeado, estruturado dentro das minhas bases de informações, dentro dos ecossistemas de negócios, talvez amanhã já não seja. E aí todo esse dataísmo vai ter que ter também ele vai ter que saber acompanhar, monitorar, né? E nos alertar até mesmo para dizer, olha, isso não gera mais tanto valor como gerava antes. Aí é o suprassumo do que a gente espera que aconteça no futuro muito próximo. Legal, muito bom.
Michele, obrigado, muito obrigado pela tua participação. As pessoas que estiverem interessadas no contato com o Michele, bater um papo com ele, é só aqui embaixo tem todos os dados dele, contato dele. Tem aqui também o fórum para vocês participarem, colocarem discussões. O Michele vai estar aberto aí para responder todas as perguntas. E, Michele, o que me resta aqui é lhe agradecer. Obrigado pela vida também, por estar aqui apoiando também a gente aí, te liberar para essa entrevista aí. Muito obrigado vocês. E vamos esperar que esse mundo que a tecnologia, que o dataísmo traga para as pessoas, traga um valor para as pessoas também, né? Para as pessoas entenderem esse valor, né? Que a tecnologia, e você explicou isso de uma forma muito, muito bacana, que tudo isso só vale, toda essa tecnologia só vale se gerar valor para as pessoas têm que entender isso como valor, né? Então, obrigado, Michele. Até mais. Paulo, eu agradeço, tá? Eu agradeço em meu nome, agradeço também em nome do Apvida. Infelizmente, a gente já tem notícias excepcionais aí para contar para o mercado, mas infelizmente eu não posso falar aqui nesse momento, mas em breve todos saberão, né, de algumas parcerias que nós estamos fazendo aqui em Fortaleza e também em nível nacional. Então, é um prazer, é uma honra. Convido também a todos a conhecerem a nossa empresa co-irmã chamada Meida Health também. Convido a todos, acessem o site da Meida Health, já com projetos importantíssimos, até mesmo junto ao Ministério da Saúde. Tá? Então é isso, Paulo. Mais uma vez, muito obrigado, agradeço a todos. E é isso. Até a discussão. Até a discussão. Até mais, gente. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não vai embora, não vai embora, não vai embora. Eu tenho ainda um recadinho, uma informação importante para você. Eu sei que você acabou de assistir um conteúdo, talvez esteja passando na sua cabeça a seguinte questão, a seguinte pergunta: como eu dou os primeiros passos para poder iniciar uma transformação dentro do meu negócio, dentro da minha empresa? Como eu posso levar um projeto para iniciar essa programação de transformação pela inovação através de uma metodologia, de algo que seja estruturado, mundialmente comprovado? Então, são 8 desafios que você precisa ter em mente. A organização precisa alinhar o modelo mental para entender que inovação a gente precisa pensar um pouquinho diferente. Alinhamento da linguagem. A linguagem deve ser única. A gente usa o modelo de negócio como linguagem padrão. Análise da maturidade. As organizações têm maturidades diferentes, relacionadas às suas culturas. Como é que está a maturidade de inovação da sua organização? Quarto passo: incluir a inovação na estratégia organizacional. Como é que a gente faz isso? É importante trazer do futuro as tecnologias emergentes e, através de um método, analisar o impacto destas tecnologias no modelo de negócio. Apoio nas ações iniciais de profissionais que tenham conhecimento sobre a metodologia utilizada. Implantação do iHub, da área que vai cuidar da inovação de forma holística na organização toda e da gestão da inovação. Apoio na certificação, caso a empresa queira, é a cereja do bolo para certificar o seu sistema de gestão alinhado à ISO 56002, chamada ISO da inovação, publicada no mundo em 2019. E, por fim, o 8º desafio: suporte para a manutenção do sistema. A ISSI é uma empresa que passou todo esse processo. Dentro dessa implantação, uma das ideias deu origem ao ponto, que é um ponto eletrônico digital, e hoje, em menos de 6 meses, a empresa tem 500 clientes ativos em 5 meses, praticamente, e 10 mil usuários ativos. É um case de sucesso. Aqui as empresas que a gente já gerou valor para essas empresas com a metodologia Expert. Este material explicando basicamente estes desafios, como é que acontece isso, ele vai estar disponível no nosso Instagram. Então você vai acessar @expertbrasil, vai curtir a nossa página e vai pedir este material via direct, que eu vou ter o prazer de te mandar. Tá ok? Eu sou Alessandro Pacheco, sou CEO da Expert. Além de consultoria, nós também somos formadores de profissionais e também temos uma franquia onde você pode ser um licenciado e trabalhar aplicando a metodologia Expert, reconhecida a nível mundial, nos seus clientes, implantando o sistema de gestão da inovação. Um grande abraço, nos vemos na próxima palestra ou na próxima entrevista do Expert Innovation Summit 2030, o primeiro congresso
online transhumanista do Brasil. Fiquem com Deus, grande abraço, pense grande, bora transformar. Tchau!